Então vamos de pé receber com grande alegria essa pessoa que nos ajuda e prestigia muito o desenvolvimento e o crescimento do negócio aqui no Brasil, diretamente de Orlando, Tavares, na Flórida, nosso Crown Ambassador, Tim Foley. Obrigado. Go ahead, sit down. Okay. Obrigado, Thank obrigado. you. Sit down. Thank you Vamos very much. sentar. Gracias. Sentem-se. Okay, thank you. Very good. Thank you very much. Muito obrigado. That's it. Good leadership, right? Boa liderança, não é? Joao, right? Isso, João. Okay. Do you want to come over here? Ok. You can come over here and stand up here with me. This is my voice tonight. Essa é minha voz hoje à noite. Joao. João. Yeah. He is going to speak to you in Portuguese. Eu vou estar falando tudo em português. Right. That way you can understand what I'm saying. Right? Ou que eu consegui entender o que ele Yeah, está yeah. falando, né? And so thank you for your patience and for your skill. Thank you very much. If you don't like this, Se você não gostar disso, then it's his fault. é minha culpa. Yeah. É culpa do João. Just kidding. All right. Good. And you know, thank you, Joao. Thank you. And what a great group of leaders you have in this group. Olha que grande grupos de lideranças nós temos You aqui. know, some of you are here for the first time, Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez. and you were probably saying, "Oh no, not somebody else." Não, e você provavelmente está dizendo, oh meu Deus, mais uma pessoa. Yeah, but this won't take long. Isso não vai demorar muito tempo. We'll move right through this in a hurry. Nós vamos passar isso rapidamente. But when you were asked to come and you made the decision to come, Quando te pediram para você vir e você tomou a decisão de vir, you know, that could be the beginning of a tremendous career for you. isso pode ser um tremendo início de uma carreira fantástica para você You know, in this business, neste negócio. right? And this is how you are going to educate your group. E é assim que você vai educar o seu grupo. You know, if I had to educate my group by myself, Se eu tentar educar o meu grupo por mim mesmo, you know, I'd never be home. You know, I'd never be home. nunca seria em casa. Nunca seria em casa. Yeah, right. I'd be in Russia. I'd be in Seria na India. Rússia, seria na I'd be Índia, in Italy. I'd seria be na in Itália, Spain. na You know, Espanha. I'd be all over the United States and Latin todos os America. Estados Unidos e na América Latina. But as we get people started in our business, Mas nós temos pessoas começando nosso negócio you know, we try to show them how they are going to educate their group. e a gente tenta mostrar para elas como elas vão educar o próprio grupo. If you're new, Se você é novo, let me warn you deixe-me avisá-lo that your distributors in your group, que os distribuidores do seu grupo you know, are going to treat you vão te tratar just like we treated our parents when we do were jeito, young. do jeito que a gente trata os nossos pais, né, quando a gente está mais velhos. They tell you what to do, Eles dizem a gente o que fazer and you say, "I'm not going to do that." e você diz, eu não vou fazer isso. Right? And at work, at your job, E o trabalho que você faz no seu emprego, you can tell people what to do, você pode dizer às pessoas o que fazer and you either do it e elas podem fazer or get out. ou sair. You know, that's how it works at work, right? É assim que trabalha, é assim que funciona no emprego. In our business, there's none of that. No nosso negócio não tem nada disso, You know, because there is no fear. porque aqui não existe o medo. You don't have to do anything, Você não tem que fazer nada. right? And you don't have to do anything to get anyone's approval. Você não tem que fazer nada para provar algo a alguém. And so every decision that you make in this business, Então toda decisão que você toma nesse negócio, you know, for the good or for the bad, para o bem ou para o mal, is going to be your decision. vai ser a sua decisão. It's not something that anyone else can force you to do, Não é algo que alguém pode forçar você a fazer. right? And so just remember that. Então lembre-se disso. You know, we make progress Nós fazemos progresso because we develop friendships. porque a gente desenvolve amizades. You now have your own business. E agora você tem seu próprio negócio. You know, some of us have been in the business for longer than E others. alguns de vocês estão mais tempo do que outros. But if you're just getting started, Mas se você está iniciando, you know, you've got a job. você tem um trabalho. If you own your own business, Se você possui um negócio próprio, your business o seu negócio, and making it grow para fazê-lo crescer, is your job. é o seu trabalho. That's your job. É o seu trabalho. And your job E o seu trabalho is to create volume é criar volume and
help the people in your organization e ajudar as pessoas na sua organização get what they want. conseguir o que elas querem. That's the idea. Essa é a ideia. Create volume, Criar volume, help the people in your group ajudar as pessoas no seu grupo get what they want. conseguir o que elas querem. And if you do that, E se você faz isso, they will like you better. eles vão gostar muito mais de você. If you do that, Se você faz isso, you're going to have a lot of friends. você vai conseguir um monte de amigos. You know, because who else in the world, Porque quem mais no mundo is helping you accumulate money? está te ajudando a acumular mais dinheiro? Who else is volunteering to do that? Quem é voluntário para fazer isso com você? So that's how we make friends. É assim que a gente faz amigos. The people that are just getting started, As pessoas que estão iniciando, bem no início, sometimes, e algumas vezes, think a little bit too much about themselves and what they want, elas pensam muito mais a respeito dela, ou do que elas querem, and not enough about the people they're trying to help. e não bastante no que as outras pessoas querem conseguir. One of the skills that we need to develop Uma das habilidades que a gente tem que desenvolver is the skill of listening. é a habilidade de ouvir. When you're showing the plan. Você sabe, quando você está mostrando o plano, The idea is to find out what they want. a ideia é achar o que eles querem. Nobody Ninguém wants to do this. quer fazer isso. Nobody. Ninguém. They want the money that the business produces Eles querem o dinheiro que o negócio produz to provide other things in life. para conseguir as outras coisas na vida. That's what they want. É isso que eles querem. You understand what I mean by that? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Right. And so the people in your group As pessoas no seu grupo don't work for you, não trabalham para você, you work for them. você trabalha para eles. And if you can help them succeed, E se você pode ajudá-los a ter sucesso, the company's going to pay you. a companhia vai te pagar. If you don't help them succeed, E se você não ajuda eles a ter sucesso, well, then the company doesn't pay you. então a companhia não vai te pagar. So that's your job. Então esse é o seu trabalho. We were fooling around with some of you younger guys, Aqui dá para ver aqui no fundo algumas pessoas bem novas, jovens, 23-year-olds, talvez 23 anos. as we get older, Quando a gente fica mais velho, it becomes more complicated, fica muito mais complicado. because the young voice goes away Porque a voz jovem vai embora. and is replaced by the evil E ela é voice. substituída por uma voz diabólica. The you can't do this voice. Você não pode fazer isso. Diz a And voz. so, so here we go. And I have written something down. E eu escrevi algumas coisas. Now, for those of you that know me, this is very unusual. Para alguns que me conhecem, isso é realmente incomum. And I appreciate Joao's help. E eu agradeço a ajuda. And I really appreciate Dan Stevens being here, and Gustavo and E Deanna. eu realmente agradeço a presença do Stevens, do Gustavo, Deanna. Diana. And, what wonderful people. Pessoas maravilhosas. So Dan jumps on the plane in Orlando Dan mostrou um plano em Orlando and flies all the way to Sao Paulo e voou para São Paulo to help you guys. para ajudar a gente. Whether there's 100 of you, whether there's 500 of you, whether there's 1,000 of you. Poderia ter dezenas, centenas ou milhares de pessoas de você aqui no Giving of his time to educate you. dando um pouco do tempo dele para educar a vocês. Because that's how his group has grown. Porque é assim que o grupo dele está crescendo. Other people have come in and talked to his group. Outras pessoas estão chegando lá e estão conversando com elas. After you've been in the business for a while, Depois que você está algum tempo no negócio, you've said all the things that you can say. você diz todas as coisas que você pode dizer. And if you start talking again, E se você começa a falar de novo, inside in their head they say, "Oh no, not again." ainda vem aquela vozinha dentro da sua mente falando, de novo não. So it's great to have new folks Então é bom ter offering you a different point of view. novas pessoas oferecendo para a gente novos pontos de vista. And Gustavo and Deanna come in from Colombia. Gustavo e Diana vieram da Colômbia. And thank you very much. Muito obrigado. Great Vocês. job. Thanks a lot Bom, for coming. grande trabalho. Thank you. And so they give up their weekend Eles desistiram do seu fim de semana to be here para estar aqui and to serve you. e servir a vocês. Because you never know when someone's going to wake up. Porque você nunca sabe quando alguém vai se levantar. There are people that have been in the business for
10 days. Pessoas que estão aqui no negócio por 10 dias. There are people in this room that have been in the business for, 18 years. Tem pessoas que estão nessa sala que estão nesse negócio por 18 anos. And this weekend, E neste fim de semana, in this intimate room that we have here, nessa sala íntima, nesse espaço íntimo que nós temos aqui, this may be the weekend esse pode ser o fim de semana that you decide to kick down the door. que você decida derrubar a porta. That you decide, I'm through listening. Você decida através do aprendizado, I'm de through escutar, hoping something's going to happen. através da esperança de que alguma coisa pode acontecer, That's it. que é isso. I'm going. Eu estou indo. I'm going to make this happen. Eu vou fazer isso I'm acontecer. not going to turn around Eu não vou again. voltar de novo. I'm not going to slow down Eu não vou again. diminuir o ritmo. I'm taking control of my head, Eu vou tomar o controle da minha mente and we are going forward. e eu vou para frente. And when you have that kind of an attitude, E quando você tem esse tipo de atitude, people are drawn to you. as pessoas se acercam de você. If you're not sure this is going to work, Se você não está certo de que isso vai funcionar, and you're showing the plan, e você está mostrando o plano, you might as well have a sign on your forehead é como se tivesse um sinal na sua testa that says, I'm not sure this is going to work. que diz que eu não estou muito certo de que isso vai funcionar. Because the people you're showing it to can hear that. Porque as pessoas que você está mostrando podem ver isso. But this weekend, for some of you, Mas este fim de semana, para alguns de vocês, will be a time to make a decision. será o momento de tomar uma decisão. When I first got started, Quando eu iniciei, bem no início, I was doing everything I needed to do, eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer. but I didn't really like what I was doing, Mas eu não gostava do que eu estava fazendo. and I really didn't believe in what I was doing. Eu realmente não acreditava no que eu estava But I fazendo. needed a way to make money, Mas de qualquer jeito eu precisava fazer dinheiro. and it took me 3 years Me tomou 3 anos to finally say, por finalmente dizer that's it. que é isso. This is what I'm going to do, É isso que eu vou fazer. and I'm going to do it tomorrow, Eu vou and the fazer isso next amanhã, day, and the next day, no and the próximo next day, dia, no for the próximo rest of dia, my life. e pelo resto da minha vida. This is a good thing. Isso é uma boa coisa. This helps people. Isso ajuda as pessoas. Even if they don't make money in the beginning, Mesmo que elas não façam dinheiro no início, they're learning principles in their life elas estão aprendendo princípios na sua vida, that if they apply them, que se eles aplicarem, will make their life a happier place. vai ser a vida deles muito mais feliz. And so I don't go off in a lot of different directions. I wrote something down. Eu vou, então, um pouco diferente das coisas que eu escrevi. And so here we go. Então vamos lá. So as you begin your business every day, E assim que você começa seu negócio todos os dias, and especially e especialmente when you're just getting started, quando você está bem no início, if you're just getting started, e se você está bem no início, whether you've been in for 10 years or 2 days, ou se você está aí por 10 anos ou 2 dias, it's important to be gently reminded of something that we already know. é importante ser gentilmente relembrado de um ponto que a gente já sabe. Now, we don't want to admit it, Mas a gente não quer but it's admitir. simply a part of human nature. É parte da natureza humana. I don't like to admit it. Eu não gosto de admitir isso. You don't like to admit it. Você não gosta de admitir Nobody isso. likes to admit it. Ninguém gosta de admitir isso. So keep an open mind and don't take any of this personally. Então mantenha a mente aberta e não tome isso como algo pessoal. It's a part of who we are as human beings. Isso é parte do que a gente é, seres humanos. Human beings Seres humanos have a history têm um histórico of quitting. de desistências. Now, that wasn't much fun, was it? Isso não é muito engraçado, né? And I certainly know how you feel. E eu certamente sei como vocês se sentem. When I first heard that statement, A primeira vez que eu ouvi essa frase, everything inside of me wanted to shout back, no, not me, not Não, me, I'm not a quitter. tudo dentro de mim queria gritar e responder: não, eu não sou assim, eu não sou um desistente. But time and age have made me much less defensive. Mas o tempo e a idade me fez um pouco menos defensivo. And now I acknowledge that's the truth. E agora eu já reconheço que isso é uma verdade. At one level or another, we've all been quitters at times, right? E num nível ou no outro, a gente se torna desistente em algum ponto da vida. We've all started something with high expectations that we did not finish. A gente já começou alguma coisa com grandes expectativas, mas é que a gente não terminou. Some of us have started a lot of things that we haven't finished. Algumas pessoas aqui também começaram várias coisas e não terminaram. So be aware.
Então esteja avisado. This is something that you are beginning. Isso é algo que você vai começar. Every day you begin again. Todos os dias você vai começar de novo. And like everything else you've ever begun, E como todas as coisas que você já começou, it may seem uncomfortable for a period of time. ele pode parecer desconfortável por um certo período de tempo. And none of us normal folks enjoy being uncomfortable. E nós, como pessoas normais, não gostamos de estar desconfortáveis. So decide Então decida, for a reasonable period of time por um período razoável de tempo, that you will not think about quitting. que você não vai pensar a respeito de desistir. Even though you may be tempted to choose that path. Mesmo que você esteja tentado a tomar esse caminho. Recognize that your decision to begin to build this business Reconheça que a sua decisão de começar este negócio could be one of the best decisions you ever made. pode ser uma das melhores decisões que você já tomou na sua vida. Although it may not look like it for a while. Mesmo que por enquanto não pareça isso por enquanto. You know, some people think that talking about quitting is negative. Algumas pessoas acham que falar sobre desistência é negativo. You know, throwing cold water on a new person when they're excited about something Jogar água fria no entusiasmo das pessoas novas. that has exceptional possibilities. Podem ter possibilidades excepcionais. Now that's a good point. Isso é interessante, é um You know, bom ponto de vista. and if most people Se a maioria das would pessoas complete their New Year's resolutions, realizasse todas as suas resoluções de ano novo, you know, then we wouldn't have to have this discussion. a gente não precisava de ter esse tipo de discussão. Is it negative to write? E é negativo escrever. Smoking can be hazardous to your health on the pack of cigarettes? Fumar pode fazer mal à sua saúde no maço de cigarro? Or is it the truth? Ou é a verdade? Is it negative, É negativo? you know, to ask somebody from, let's say, Manaus, Okay. É negativo perguntar a alguém de Manaus, to ask somebody from Manaus in the winter when they're going down to Tierra del Fuego, onde eles vão para o inverno, lá para a Terra do Fogo, to ask them if they're going to bring a jacket with them, you know, para dizer a eles para trazer um casaco de frio, because it's going to be cold down there. porque vai estar frio lá. In the business you've just begun, E no negócio que você acabou de começar, success sucesso, is absolutely not guaranteed. o sucesso é com certeza não garantido. Você não está garantido o sucesso. Not guaranteed. Right? Não It's going to be garantido. determined by you. Vai ser determinado por você. If you follow directions, Se você seguir as you direções, have a high probability of success. você tem alta probabilidade de sucesso. Quitting is also an option. Desistir também é uma opção. You know, they're both choices. Todos os dois são opções. Quitting is obviously easier Desistir é logicamente mais fácil, because you don't have to do anything to finish the job. porque você não precisa fazer nada para terminar o trabalho. You know, so, you know, is it better to permit people to be surprised by thoughts that are normally and regularly generated by human nature? Is it better, instead of talking about it, É melhor, ao invés de conversar a respeito disso, is it better to permit people to be surprised by their thoughts? Dizer às pessoas que elas estejam surpresas pelos seus pensamentos, That are normally and regularly generated by human nature. que é normalmente e regularmente gerado pela natureza humana. You know, you're going to have these thoughts, Você vai ter esses pensamentos. you know? So don't be surprised by them. You're going to have Então them. não se surpreenda com isso. Você vai ter esses get pensamentos. ready for them. Esteja preparado para isso. Questions that you know people will have. As dúvidas que você sabe que as pessoas vão ter. You know, you have begun a journey Você começou uma jornada to success as you define it. ao sucesso da maneira que você definiu isso. And realize there's going to be obstacles along the way E perceba que vão existir obstáculos no caminho, that will test your commitment to your objective. que vão testar o seu comprometimento com o seu objetivo. They're not serious, impassable obstacles. Eles não são sérios ou intransponíveis em obstáculos. Just a few hurdles to overcome in building the São algumas business dificuldades que aparecem na construção do negócio, that you're going to have in any business that you would build. que você vai ter em qualquer negócio que você se envolver. And so, you know, we want you to finish. E a gente quer que você termine isso. You know, we don't want you to quit. We want you to finish. A gente não quer que você desista, a gente quer que você termine. Your team,
o seu time, your line of sponsorship a sua linha de patrocínio, wants you to finish. quer que você termine. You know, I had a football meeting when I first went to university. Eu tive uma reunião dos jogadores de futebol quando eu cheguei no primeiro ano da universidade. Our first meeting. A minha primeira reunião. The coach comes in, O treinador chegou, you know, and we're all a little intimidated. e nós estávamos um pouco intimidados. And we're sitting there, Nós estávamos sentados lá, and he says to us, e ele disse a nós: look at the guy to your right. olhe para a pessoa do seu lado, da sua direita. And so we all did that, you know. Nós fizemos isso. Now look at the guy to your left. Agora olhe para a pessoa à sua esquerda. He said, by the time you are a senior, Ele disse que no momento em que vocês se tornarem veteranos, neither one of those people is going to be here. nenhum dos dois vão estar aqui. Now, I was sitting there thinking, E eu estava lá pensando, you know, they look like nice guys. eles parecem bons pessoas, né? I Bons wonder jogadores. where they're going. Onde será que eles vão? Está Okay, preocupado. it didn't dawn on me E eu não tinha percebido that they were looking at me and thinking the same thing, que right? eles estavam olhando para mim pensando a mesma coisa. What the coach was saying O que o treinador estava dizendo is that 66%, the facts were that 66% of the people os fatos são de que 66% das pessoas that began que começam would not finish. não irão terminar. Those were the figures of history, right? Esses são dados de históricos. You know, so, and that, I think this is not what Dale Carnegie would say in the first meeting, you know. Isso não seria o que o Dale Carnegie diria na primeira reunião, You know, but that was the facts. mas era um fato. And so now, E agora, what are you going to do about it? o que é que você vai fazer a respeito? And so the point was, Então o ponto era, you make a decision. você faz uma decisão, I'm going to finish. eu vou terminar. I realize that it won't be easy. Eu percebi que não seria fácil. Success in anything is not easy. Sucesso em qualquer outra coisa não é fácil, I'm going to finish. mas eu vou terminar. You know, and so I went back to my room Então eu voltei para o meu quarto and I made a decision. e eu tomei uma decisão. No matter what happened, Não importa o que acontecer, after 3 years, após 3 anos, I was going to be here. eu vou estar aqui. No matter what happened. Não importa o que acontecer. You know, I might not ever play, Eu posso não jogar nunca mais, but I was going to be here. mas eu vou estar aqui. 2 weeks later, 2 semanas depois, I was at home. eu estava em casa. You know, I had gotten sick, Eu fiquei doente, lost 20 pounds, perdi 10 quilos and went home. e fui para casa. And I was home for a week, Eu fiquei em casa por uma semana and I pleaded with my father, e eu implorei, supliquei ao meu pai, don't make me go back there. não me faça retornar para lá. It's not what I thought it was going to be. Não é nada do que eu pensei que seria. You know, I don't have any friends there. Eu não tenho nenhum amigo lá. Nobody likes me. Ninguém gosta de mim lá. You know, and my father looked at me and said, E meu pai olhou para mim e disse: well, you don't have to go back there, ok, você não tem que retornar para lá. but where are you going to live? Where are you going to live? Mas onde você vai viver? Well, you know, I kind of thought I'd live here. Eu pensei, eu vivo aqui. No, that's not an option. Não, isso não é uma opção. You have left the house, Você tem que deixar a casa. right? So you go back to school, Ou você vai para a escola, or you find someplace else to live. ou você acha outro lugar para viver. You know, and I thought, what a cruel man E this eu guy pensei, is. nossa, que pai cruel, né? Yeah, wow. You know, Que pessoa cruel. so he sends me back. Então ele me mandou de volta. You know, 2 weeks later, 2 semanas depois, everything is fine. tudo estava ok. You know, I'm playing. Eu estava Things jogando. are working out very Eu well. estava trabalhando bem. Making lots of friends. Fazendo um monte de You know, amigos. never thought about quitting again. Nunca mais pensei em desistir de novo. Never thought about it again. Nunca mais. But I was home and quitting. Mas eu estava em casa e desistindo. And sometimes I wonder E algumas vezes eu penso, if my father had not been strong enough. se meu pai não tivesse sido forte o suficiente, You know, I know I could have got my mother. eu sei que eu poderia ter conseguido minha mãe, conversado com minha mãe. I know I could have talked my mother into being on my side. Eu sei que se eu conversasse com minha mãe, ela ficaria do meu lado. But if my father had not been strong, Mas se meu pai não tivesse sido forte, you know, what would have happened?
o que teria acontecido? So this was the first thing I was going to quit. Isso seria a primeira coisa que eu iria desistir. That would lead to the next thing that you're going to quit. Que iria levar para a próxima coisa que eu iria desistir. Because nothing that you start that's worthwhile is going to be easy. Porque nada que você começa que vale a pena vai ser fácil. And so, Então, make a decision tome uma decisão. that you are going to give this a period of time. Que você vai dar esse tempo, esse período de tempo. If you're just getting started, Se você está apenas começando, give it a year. dê um ano. Give it a year of working. Dê um ano de trabalho. And see, at the end of the year, evaluate again. E no final do ano, avalia o que aconteceu. But what most people do, O que a maioria das pessoas fazem is listen to that little voice you got in your head. é escutar aquela pequena voz que eles têm dentro da cabeça. And so every time you show the plan, Todas as vezes que você mostra o plano, and there is not a positive result, que não tem um resultado positivo, that little voice cranks up. aquela vozinha volta a falar. I told you. Eu I told disse you. isso, eu This te isn't disse gonna que work. isso ia acontecer. You're wasting your time. Isso não You're vai an acontecer. idiot. Você You know está what I mean? perdendo I seu told tempo. you. Você é um That's- idiota. And that's what's going to happen. So Isso don't nunca be vai acontecer. surprised when that happens. Não fique surpreso quando isso acontecer. Okay, so let's see. Okay. There is a truth that you will be discovering in this business. Existe uma verdade que você vai descobrir dentro desse negócio. Whose seeds you will be sowing. As sementes que você está espalhando, ou It's not plantando, good or bad, não é mal ou não é bom ou ruim. simply reality. É simplesmente a realidade. The most potent enemy O mais imponente inimigo que você vai encontrar, that people have to conquer que as pessoas devem In- batalhar e in conquistar their pursuit of success or excellence na sua perseguição ao sucesso ou à excelência, in anything não é nada mais, is their own lack of persistence. é a sua própria falta de persistência. If you can persist, Se você pode persistir, you will succeed. você vai ter sucesso. Especially in this model. Especialmente nesse There's modelo. nothing difficult to do. Não é nada difícil de fazer. It's just the over and over and over part that gets people down. É fazer de novo e que coloca as pessoas abaixo. Some people get lost while working for what they hope to achieve. Algumas pessoas se perdem ou perdem a visão do que elas querem quando elas estão And trabalhando this is nesse negócio. simply a friendly warning. Isso é simplesmente um lembrete amigável. Some people lose sight of what they're working for Algumas pessoas perdem de vista o que elas estão buscando. and only Então, focus on the inconvenience. elas só focalizam na inconveniência. They get disoriented in the everyday Elas ficam pressure meio- of life's push and pull. Elas ficam um pouco desorientadas nas pressões do dia a dia. They tend to concentrate only on the aggravation, Elas ficam tentadas a concentrar somente nas dificuldades. the difficulty. Nas dificuldades. They lose their focus and their belief that they can achieve their target. Elas perdem a crença de que elas podem alcançar as suas metas. And they begin to generate excuses E ela começa a gerar desculpas. and create value in the alternative, E cria valor para a alternativa, which is quitting. que é desistir. They give up on what they say they want and do not finish. Eles desistem daquilo que eles dizem que querem e não terminam. We have all certainly played the starring role in this familiar plot at some point during our life. Nós já Right? já fomos o ator principal deste acontecimento na nossa vida. So let's be honest with ourselves. Então vamos ser honestos com a Let's gente be mesmo. realistic. Vamos ser realistas. Most of us would rather play than work. Most of us would rather play than work. A maioria de nós vai preferir brincar do que trabalhar. We're normal. Nós somos normais. Most of us would rather be comfortable than uncomfortable. A maioria vai preferir estar confortável que desconfortável. Most of us would rather ski down the snow A maioria vai preferir estar esquiando na neve than shovel the snow. ou retirando com pá. Most of us would prefer to change our destiny Alguns vão preferir mudar o seu destino with the snap of a finger, no estalar de dedos, rather through diligence and perseverance, ao invés de diligência e perseverança, extended over time. estendido ao tempo, né? Durante o tempo. Unquestionably, Inquestionavelmente, the path of least resistance o caminho da menor resistência is the most traveled road on the planet. é, Is the most traveled road on the é o planet. caminho mais viajado
Do planeta. Okay. The planeta. Sorry. Some people would prefer not to work diligently for what they want. Algumas pessoas vão preferir não trabalhar diligentemente pelo que elas querem. You know, and this is not being said to offend anybody. Isso, eu espero que isso não esteja ofendendo ninguém. You know, but some people have developed a lottery mentality. Mas algumas pessoas desenvolveram A lottery mentality. a mentalidade da loteria. Right, yeah. You know, their self-talk says, A conversa pessoal diz: the only way I'm going to win in life is to get lucky. a única forma de ganhar na vida é se eu for sortudo, se eu tiver sorte. It's no money down, Se não tiver nenhum dinheiro, no payments till 2010. nenhum pagamento até 2010. You know, why put it off when I can get it right now? Por que eu vou deixar isso de lado se eu posso conseguir isso agora? You know, it's human nature. É a natureza humana. Easier Fácil, ou mais fácil, is far more attractive than difficult. é muito mais atrativo do que a dificuldade. We human beings truly want to finish the job. Nós somos os seres humanos e a gente realmente quer terminar o trabalho. We have really good intentions. Nós temos realmente boas intenções. But things like productivity Mas algumas coisas como produtividade and sacrifice e sacrifício get in the way. aparecem no caminho. So sometimes Então, em algumas vezes, we don't finish. a gente não termina. Don't let that be a surprise. Não deixe que isso seja uma surpresa. Don't let other people's lack of commitment Não deixe que outras pessoas sem compromisso discourage you. desencorajem você. So you will be discovering. Você vai estar descobrindo. And if you've been in the business, you've already discovered. Se você está no negócio, você já descobriu isso. All people want. Todas as pessoas querem, But some people find it difficult to work for what they want. mas algumas pessoas acham difícil trabalhar por isso. Or Ou some people won't work hard enough for what they want. algumas pessoas não vão trabalhar o duro o suficiente para conseguir o que elas querem. Or Ou some people don't want what they want badly enough to work as hard as they need to work to get it. algumas pessoas não querem trabalhar duro o bastante para conseguir o que elas querem. Or some people can't believe they can ever get what they want really, Ou algumas pessoas podem não acreditar no que elas realmente querem, so they don't work hard to get it. então elas não vão trabalhar duro para conseguir. Several different perspectives all arriving at the same result. Várias perspectivas caminham para o mesmo resultado. Quitting before you reach your objective. Desistir antes de você alcançar o objetivo. Decide something. Decida algo. Decide you're going to be different. Que você vai ser diferente. No matter what your past Não is. importa qual é o seu passado. Decide that you're going to be different. Decida que você vai ser diferente. Decide that this will not happen to you. Decida que isso não vai acontecer para você. You know, you've got many examples in this room Você tem vários exemplos nessa sala of people that have been successful in other things de pessoas que eram bem-sucedidas em outras coisas and have been successful in this. e têm sucesso nisso também. Also in this room, E também nessa sala, you have examples of people that have never been successful in anything, você tem exemplos de pessoas que nunca tiveram sucesso em nada, but that they've been successful in this. mas estão tendo sucesso nisso. So there is not anyone in the room. There is not anyone in the Não room tem ninguém nessa sala that cannot accomplish their objectives. que não poderia alcançar o seu objetivo. But please identify them. Mas, por favor, identifique elas. What do you want? O que vocês querem? Why are you doing this? Por que você está fazendo isso? What's your objective? Qual que é o seu objetivo? What are you willing to sacrifice? O que você está disposto a sacrificar? And don't be discouraged. E não seja desencorajado. You know, when people that have told you that they are serious, Quando pessoas que falou com vocês que eram sérias, don't be discouraged when they quit. não se sinta desencorajado quando elas desistirem. Because people are going to quit, Porque pessoas vão desistir. right? Don't Okay. let them change your direction. Não deixe que isso mude a sua direção. Quitting is a hole A desistência é um buraco that swallows up the majority of dreams in everyone's life que engole a maioria dos sonhos das vidas de todas as pessoas. before they have a chance to blossom into reality. Antes que elas tenham a chance de desabrochar ou de realizar. Do people have the ability to finish and achieve? As pessoas então têm a habilidade de alcançar e Okay. Do people have the ability to finish and as achieve? pessoas têm a habilidade de terminar e alcançar?
Absolutely. Com certeza. Do they believe they can cross the finish line and receive the reward? Elas acreditam que podem cruzar a linha de chegada e receber o prêmio? Well, Sim. before the race begins, Antes da corrida começar? absolutely. Com certeza. However, Entretanto, during the race, durante a corrida, thoughts of quitting há pensamentos de begin to desespero invade their mind and spirit vai espalhar na sua mente. as their level of discouragement begins to erode their belief. Assim que o nível de encorajamento começa a diminuir a sua crença. Or Ou the degree of difficulty of the project begins to evaporate their hope. ou as dificuldades do projeto começam a evaporar a sua esperança. Every worthy thing Todas as coisas que valem a pena, you will ever do in life que você vai fazer na sua vida, looks easier than it's going to be. parece mais fácil do que vai ser. So open up your eyes. Então, abra os seus olhos, Feel it coming. sinta ele chegando, See the danger in your path sinta o perigo no seu caminho and travel around it. e dê a volta para ele. Don't be surprised by the big hole in the road. Não se sinta surpreendido pelo grande buraco na estrada. See it coming. Veja ele chegando. Expect it to be there. Espere que ele esteja lá. Know it is there and avoid it. Saiba que ele está lá e evite-o. Don't let it gobble you up. Não deixe ele te puxar. Don't quit. Não desista. Don't be bullied by your doubts. Não seja desviado pelas suas dúvidas. Don't give up. Não desista. There's too much to gain in so many areas. There's too much to gain in so many areas. Tem muito que se ganhar em várias outras áreas. Very good. Okay. Okay. No, that's okay. Great job. Let's give him a round of applause, right? Thank you very much, Joao. Hey, Joao. Yay. Okay, almost finished here. 2 pages ago. Quase terminando. Só faltam 2 páginas. Understand that most of the quitting takes place entenda que a maioria das desistências vão aparecer before things truly get difficult. Antes que as coisas se tornem realmente The difíceis. first sign of discomfort O primeiro sinal de desconforto leads to raising the flag of surrender for some of leva us. a levantar a bandeira branca. So just be aware. Então Think esteja about preparado. it. Don't Pense a let it be a respeito. surprise. Não deixe que seja uma It's surpresa. something we all experience. Algo que nós todos vamos experimentar. So how about an example? Então, que tal um exemplo? When do you quit your diet? Quando que você parou a sua dieta? Easy. When you get hungry. Fácil, quando você ficou com fome. Until there is some discomfort. Até lá, alguns desconfortos, Some change in the pattern. algumas mudanças do padrão. Your commitment to finish the job is 100%. O seu compromisso de terminar o trabalho era de 100%. And then a little hunger shows up. Então uma pequena fome apareceu. It's not that you're starving. Não é uma fome de matar de fome, né? You're simply feeling something that you may not have felt in a while. Hunger. Você está sempre simplesmente sentindo algo que você não sentia há um tempo atrás. Not excruciating hunger, just a little bit of hunger. É uma fome exagerada, mas uma fome normal. It's just uncomfortably annoying. É algo desconfortável e perturbador. And the Perturbação annoyance is compounded by the fact E a perturbação é composta pelo fato that you know this is voluntary. que você sabe que isso é voluntário. You're volunteering for hunger here. Você foi voluntário a ter fome. And you know E você sabe you can end the hunger's existence que você pode acabar com a existência da fome with a couple of cookies right now. com alguns biscoitos. So what purpose does this voluntary annoyance serve? E qual que é o propósito então dessa perturbação voluntária? Then the self-talk starts. Então a conversa pessoal começa. The rationalizations begin to pour in. As racionalizações começam a aparecer. Does it really make a significant difference? Faz realmente uma diferença significativa. Where I have a 32-inch waist or a 34-inch waist. Quando eu tenho 32 polegadas de cintura. Yeah. Quanto? Ok? Is that okay? Ok. You got it? Oi? 85 centímetros de cintura. Can people really tell? E as pessoas podem realmente dizer. If my waist se a minha cintura is 5% mais grande. É 5% maior.
You know, who can tell the difference? Quem pode dizer a diferença? Is it really worth all this starvation tactics and suffering? Vale a pena realmente toda essa tática de fome? You know, actually, I think I like the 34-inch belt Então, na verdade, better than I like the 32-inch belt. Então eu penso que eu gosto mais da cintura de 85 do que de 87 do que de 85 centímetros. Actually, I'm sure I like the 34-inch belt better than the 32-inch Na verdade, eu belt. estou preferindo então uma cintura de 90 ao invés de uma cintura de 87. You know, and come to think of it, the 36-inch belt is probably even more attractive. Então começa a pensar que então uma cintura de 90 é mais atrativa então que uma cintura de 85. You know, the diet is over. A dieta foi embora. Kibon ice cream. Here I come. Sorvete, que bom. Right? Que bom, So, aparece. we've Né? all been there. Nós todos já estivemos lá. We all talk ourselves into things. E a gente sempre conversou. We all talk ourselves A gente sempre conversou com a gente mesmo. into things Em algumas coisas and out of things. e fora das coisas. Outras. You know, and our biggest enemy E o nosso maior inimigo is the little voice that's alive in here. é a pequena voz que vive aqui dentro. You know, and as you walk around the quitter's hole, E assim que você passa por perto do buraco da you know, desistência, it's all right to look down there and see, vale a pena dar uma olhada até para o abismo and see how many well-intentioned dreamers are down there. e ver quantos bem intencionados sonhadores estão lá dentro. For dreams to be transformed into reality, Para os sonhos se transformarem em realidade, there must be a fair investment of effort produced. tem que haver um investimento Effort. de um esforço adicional. Do you expect to create an income of several $1,000s a month with no effort? Você espera criar uma entrada, income, um ganho de centenas de milhares de dólares sem nenhum esforço? Do you expect to create a couple of $100,000 a year without overcoming any obstacles? Você espera conseguir uma renda de milhares de dólares por ano sem alguns obstáculos? You know, let's wake up. Vamos acordar, vamos You know, it levantar. seems that some people think that all they have to do is register and they'll be successful. Parece que algumas pessoas pensam que a única coisa que ele tem que fazer é registrar e ele vai ter sucesso. That's not been my experience. Não é isso que aconteceu na minha So experiência. don't make that mistake. Não faça, não cometa esse erro. Right, yeah. Or you'll be grabbed up by the quitter's hole. Ou então você vai ser agarrado pelas pessoas que estão dentro do buraco, pelo buraco da desistência. Beginning any business Começando qualquer negócio, of your own negócio próprio, is betting on your own performance. Betting on your... apostando na própria performance. It's not something that the average person will do. Isso não é algo que a maioria ou a média das pessoas irá fazer. The average person is much more comfortable trading their time for a paycheck and limiting their risk. A média das pessoas está mais confortável trocando o seu tempo e limitando o seu risco. You know, which is fine. O que é tranquilo, o que é bom. But if you started this journey, Mas se você começa essa jornada, you're not average. você não está na média. You look into your future and you see more than average. Você olha para o seu futuro e vê mais do que a média. You expect more than average. Você espera mais do que a média. You don't mind the fact that you will be rewarded for your productivity. Isso não te afeta o que você vai ser recompensado pela sua produtividade. You know, because you're productive. Porque você é produtivo. You can be persistent. Você pode ser persistente. You can keep going. Você pode continuar. When others begin to fade. When others begin to fade. Quando as outras pessoas começam a desaparecer. Persistence is your most valuable tool in this business. A persistência é a sua mais valiosa ferramenta nesse negócio. You know, and in life. E na vida. Persist. A persistência. And you will succeed. Persista e você vai ter sucesso. As people get started in their business, assim como as pessoas começam esse negócio, help them get started by making a commitment. Ajude elas a começar fazendo um compromisso. You know, regardless of what you've accomplished in the past. Independente do que ela alcançou no passado. People need to begin their education in their new business. As pessoas precisam de uma educação, né, quando começam um negócio. You know, as we get started, quando a gente começa, we're all kind of wet wood.
Nós somos como madeira molhada ou madeira verde. Well, learning will dry the wood out. A gente está aprendendo como secar essa madeira. If we're not educated, E se você não é educado, we surrender easily você é surpreendido facilmente. because we have nothing to lose. Porque você não tem nada o que perder. Small investment, nothing to lose. Pequeno investimento, nada a perder. You know, what if this cost you $100,000 to get E started? se tivesse te custado $100 mil? You know, when would you think about quitting then? Então, quando você iria pensar em desistir? You know, we have little to lose when we quit. Nós temos pouco o que perder quando a gente desiste. You know, and so we have to count on what we will achieve in the future Então a gente tem que contar com aquilo que a gente pode conseguir no futuro to keep us going in the present. para manter a gente continuando, indo em frente no presente. What is it that you want? E o que é que você quer? You know, what is it that you will sacrifice for? O que é aquilo que você vai se sacrificar? Are para you conseguir? clear? Are you clear about it? Você está certo disso? You know, you young guys, Vocês jovens, you know, most of the time, a maior parte do tempo, you know, if I ask you, what do you want? se eu perguntar para vocês o que vocês querem, You're going to say money. vocês vão dizer dinheiro. Okay, then I'm going to say how much money, E eu vou dizer, então, quanto dinheiro? right? Let's say if I told you can make $10 a month, Se eu disser para você que você pode fazer $10 ao mês, you know, how much time are you going to put into that business? quanto tempo você vai colocar no negócio? You know, but if I tell you can make hundreds of thousands of dollars a year, Se eu te digo que você pode fazer centenas de milhares de dólares por ano, then you're going to put more energy there, então você vai colocar mais energia. and you nele. won't quit so quickly. E você não vai desistir tão fácil. You know, and so how does that kind of income change your life? E como? How does that kind of Como isso, income esse change your tipo life? de renda pode mudar a sua vida? Success in anything Sucesso em qualquer coisa is a battle. é It's uma a battle. batalha. É uma batalha. So what are you fighting for? Para o que você está lutando? Por que você está lutando? A pin? Por um PIN? You know, they give you a pin when you get a new level. Você ganha um PIN quando você chega no novo nível. Is that what you're fighting for? No. E é isso que você está lutando? Para isso que você está lutando? You know, you're fighting for changes in your life. Você está lutando por mudanças na sua vida. You're fighting for choices in your life. Você está lutando por escolhas na sua vida. So anyway, Então, de qualquer forma, that's enough about that. The The já é bastante sobre isso. great news is there are more people like you out there. A grande notícia é que existem milhares de pessoas como você More fora people daqui. who are sincerely looking for an opportunity. Existe um monte de pessoas que estão sinceramente buscando oportunidades. You know, some people want to just diversify their income, Algumas pessoas querem diversificar a renda, you know, but there are a lot of people that are unfulfilled with what they're doing. mas existe um monte de pessoas que estão insatisfeitas com o que elas estão fazendo. And a lot more people whose jobs don't provide the economic potential that this business model holds. Existe mais pessoas cujos empregos não fornecem tudo que esse modelo de negócio pode fornecer. And there are more people who just need a little encouragement. Existe um monte de pessoas And que precisam de um pouco de encorajamento. people who need someone to believe in them Pessoas que precisam de alguém para acreditar nelas. and help them create or resurrect the possibilities that exist in their future. Pessoas que podem ajudar a criar ou recuperar as possibilidades que ela pode alcançar na vida. This could be one of the best things that has ever happened in your life. Isso vai ser uma das melhores coisas que pode acontecer na vida deles. You know, if you're a believer, Se você acredita, pray that people will be placed in your path who are seriously looking to improve their life. reze por pessoas para cruzar o seu caminho, aquelas pessoas que buscam uma alternativa para a vida delas. You and your teammates will guide them down a road to constant learning. Você e seu time You and your teammates will guide them down a road vai to constant guiar as learning. pessoas na estrada Great economic opportunity, de oportunidade econômica friendship with wonderful family partners e amizade com parceiros de famílias, né? who get up Familiares. every morning Você vai levantar todos os dias and decide how they want to spend their day. e decidir como você vai gastar o seu dia. They don't have to do what anybody else wants them to do. Você não tem que fazer, They don't have to do anything that anybody else wants them to eles não do. têm que fazer o que a outra pessoa diga a eles o que fazer. They decide how they spend their Eles day. decidem como gastar o dia. You, every person in here, Qualquer pessoa aqui dentro has the potential to create their own future.
tem o potencial de criar o próprio futuro. And that is in your hands. E isso está nas suas mãos. Energize yourself. Energize-se a si mesmo. Put the model to work for you. Ponha um modelo para trabalhar para você. Avoid the quitter's hole. Evite o buraco da desistência And create your future. e crie o seu futuro. Identify why you will finish the job. Identifique por que você vai terminar o trabalho. And then every day, E então, todos os dias, gratefully, agradecidamente, throw yourself back into the fight. atire-se novamente na luta. Because remember, Porque, success is a battle. lembre-se, o sucesso é uma batalha. It's a battle on the outside. É uma batalha lá fora, It's a battle on the inside. é uma batalha aqui dentro. But believe, Mas acredite, learn, aprenda, and share yourself with others. compartilhe com outras pessoas. You know, share what you see with others. Compartilhe o que você viu com outras pessoas. Earn the friendship of the people in your organization Mereça a amizade das pessoas da sua organização, by serving them. servindo a eles. Earn the friendship of the people in your organization, Mereça a amizade das pessoas da sua organização, not by demanding success for approval, não exigindo o sucesso para a aprovação, but by giving friendship for free. mas dando amizade, pura e simplesmente por amizade. You know, you can make a lot of money doing this, Você pode fazer muito dinheiro fazendo isso. but you're going to have friends all over the world E você doing pode this. ter amigos fazendo esse negócio por todo o mundo. You will have experiences that you will never have dreamed of, ever. Você vai ter experiências que você nunca sonhou na sua vida. You know, we were just in China at the Olympics. Nós estivemos na China, nas Olimpíadas. You know, they sent us to the Olympics, Eles nos enviaram para as Olimpíadas. right? And we were there an opening night. E teve uma noite lá, You know, I used to watch the Olympics when I was a kid on television. And we were there on opening night. When it started. ok. Nós estiveram lá na abertura. Yeah, and then the next day, E no outro dia, we took a bus to see the Great Wall of China. nós pegamos um ônibus para ver a Grande Muralha da China. Yeah, now you've heard of the Great Wall of China, Vocês right? já ouviram falar sobre a Muralha da China, certo? You know, I had never seen that. Eu não tinha visto a Muralha da China ainda. What an amazing accomplishment! Que coisa fantástica, né? A wall that muro goes for 4,000 miles. que vai por 40 mil milhas. That's as wide as this stage. Dessa largura do palco. You know, and 50 feet tall. 15 metros de altura. Right. It goes for 4,000 E miles. vai por 40 mil milhas. They did this in 300 AD. Eles fizeram isso em 300... não, depois de Cristo, né? Can you After imagine? Jesus. 300 AD, 300, right? okay. Like Depois de Jesus Cristo. is dead, 300. 100, 200, 300, Yeah. right? Okay? And so, 300. Can you imagine the meeting they had for that wall? Vocês já imaginaram a reunião que eles tiveram que reunir para aquela You muralha? guys are used to being in meetings. Quantas pessoas tiveram que estar naquela reunião? Somebody raises their hand. Somebody raises their hand. Alguém levanta a mão. I got an idea. Eu tive uma ideia. I think we ought to build a wall. Eu acho que nós vamos construir uma muralha. We're going to keep everybody else out. We're going to keep everybody Nós else vamos out. deixar todo mundo do lado de fora. Well, how long is the wall going to be? Qual o tamanho que ela vai ter? 4,000 miles. 40 mil milhas. Great idea. Oh, grande ideia! Yeah. You know, I mean, I would think not a great idea, Eu right? estou pensando, lógico que não era uma boa ideia. But they got it done, Mas eles fizeram. right? They got it done. Eles fizeram. So if they can do that, Se eles puderam fazer you know, isso, anybody sitting in this room can do diamond. You know, qualquer pessoa aqui pode chegar a diamante. not that big a deal. Não, é muito difícil. All you got to do is find 6 people, Tudo right? que você tem que fazer é achar 6 pessoas. 6 people. 6 pessoas. You know, the company plan O plano da companhia, in 5 years, em 5 anos, I believe I'm correct. eu acredito que eu estou In correto, 5 years, em 5 anos, they're saying 500 million, right? é fazer Is that the 500 plan? milhões. 500 million. 500 milhões. So 500 million. 500 milhões. You know, that's a lot of growth. Isso é realmente um crescimento muito grande. But we've seen that before.
que a gente nunca viu antes. We've seen that before. And that can happen. Isso pode acontecer. You know, it's just a matter of deciding that you want to be a part of that. É só uma questão de você decidir se você quer tomar parte disso. You know, you want to be a part of that. Se você vai ser parte You disso. want to be a part of serving people, helping them get what they want. Você vai ser parte de servir as pessoas e ajudá-las a alcançar o que elas querem. In the way that you're going to do that, E no caminho de você fazer isso, is by getting better yourself. é se tornando uma pessoa melhor. By getting better yourself. Se tornando uma pessoa melhor. You know, by becoming a better listener. Se tornando um melhor ouvinte. By becoming a better friend. Se tornando um melhor amigo. By becoming a better server of the people in your group. Se tornando um melhor servidor para as pessoas do seu grupo. You know, and that's the examples that you have from your leaders in this room. E os exemplos que vocês têm da sua liderança nessa sala. So it's a matter of picking up the bricks. É só uma questão de pegar os tijolos. And here we go. E vamos lá. You know, 4,000 miles, we're going to build a wall. 40 mil milhas, nós vamos construir essa muralha. You know, we're going to build a $500 million business. Nós vamos construir 500 milhões, um negócio de 500 milhões. You know, and figure out how much that means for you personally. E descobrir quanto que significa para você pessoalmente. Anyway, and so you guys have been wonderful. Vocês têm sido maravilhosos. You know, you've sat here for a long time, and thank you very aqui much for your patience. Muito obrigado pela sua paciência. And do we now turn this over to? Okay. Who do we turn this over to? Thank you very much. Muito obrigado. God bless you all.